Impressionado, porque assim, está acontecendo. Semana que vem logo já vai começar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros acusados, né? E o ministro Alexandre de Moraes fez aquele pedido de um monitoramento da Polícia Federal ostensivo sobre o ex-presidente, porque havia aí um perigo de fuga, segundo o Supremo, e o chefe da Polícia Federal disse que a única forma seria colocar agentes dentro da casa do ex-presidente, o que gerou um protesto, claro, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, dizendo que era humilhante, que é um abuso da força. E, assim, eu vou ter que concordar com isso, de alguma forma, porque aí há dois princípios da justiça que me parece que estão sendo obviados pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o princípio da razoabilidade e da equidade. Né? Porque se o ex-presidente já está com uma tornozeleira eletrônica, porque foi feita essa decisão da justiça, em vez de colocá-lo em prisão preventiva, se deu a ele o benefício de ficar numa prisão domiciliar com a tornozeleira eletrônica. Se havia o medo de que ele praticasse alguma tentativa de fuga, isso só pesaria muito mais no seu julgamento, né? Seria até mais uma forma de criar provas contra si mesmo, evitando um julgamento, fugindo da justiça, né? Se colocando nesse lugar, que eu acho que a defesa do ex-presidente fortemente o aconselharia a não fazer isso, né? Se já colocaram nele uma tornozeleira para cerciorar o seu movimento, para impedir qualquer possibilidade de que ele não impede que ele fuja, mas se ele fosse sair pelas vias naturais de um aeroporto, estradas, o ex-presidente é uma figura conhecida, ele teria que fazer todo um esquema para poder fugir, né, para outro país ou para outro lugar. E sendo que a gente está às vésperas aí do julgamento da semana que vem, então eu venho a tudo isso porque essa forma de fugir da razoabilidade e da equidade, né, faltou bom senso aí nessa decisão, faz com que em algum momento lá na frente, Gibe e Bruna, se o ex-presidente for condenado, dentro do julgamento que ele vai encarar agora, se permita que de alguma forma essas situações elas possam vir de argumento de uma defesa em algum tipo de recurso, mesmo que seja feito pelo Supremo, mas alguns ministros que estejam lá decididos a votar contra ou se posicionar contra em alguma forma para que aquilo lá na frente, depois de tomada a decisão, seja revista o julgamento de Bolsonaro, até porque Alexandre de Moraes é parte envolvida no caso, ele é vítima também. Então, são elementos que vão somando para a gente pensar assim, poxa, já que a gente vai passar por um julgamento que é o mais importante da história da democracia desse país, as coisas tinham que ser feitas corretas. O procedimento tinha que ser correto. E quando a gente tem esse tipo de abuso, né, de forçar a barra dentro da razoabilidade, ela vai ceder argumentos para a defesa do ex-presidente. Eu já tinha até avaliado isso quando da prisão domiciliar dele, né? Até fui bastante questionada aqui, porque não é defender ou acusar, não é o meu papel aqui. E também acho que ele tem que responder, sim, pelos atos de 8 de janeiro, tem muita coisa, essa questão da tentativa de interferência nas decisões do governo norte-americano em relação ao tarifaço no Brasil, ele também está envolvido, né, o presidente Jair Bolsonaro, mas a maneira como se deu essa prisão que é questionável. Então, acho que a gente está vindo de uma sucessão de equívocos e exageros. Se a tornozeleira, como você disse, né, lá num primeiro momento se fez justificada, inclusive na decisão do ministro se coloca o argumento para o uso da tornozeleira porque há informações de uma possível tentativa de fuga, e ela já está cumprindo essa função, né? Acho que tudo que veio depois veio de maneira exacerbada. Sim, e aí é claro que quando o chefe da Polícia Federal disse que a única forma era colocar agentes dentro da residência, se isso for aceito pelo ministro e se colocar vigias policiais dentro da residência 24 horas, também me parece um gasto público desnecessário. Também.
fazer isso, sabe? Para que fazer isso se a gente está à véspera do julgamento? Começa dia 2, agora semana que vem. E a minha curiosidade, por que dentro? Não pode ser na porta? Precisa ser, porque daí dentro acaba assim, ele não vive sozinho, né? Ele vive com a esposa e uma filha, adolescente. Exato. Vocês acham que Bolsonaro está sendo de fato perseguido pela justiça ou politicamente, como vem alegando os integrantes da família Bolsonaro? Ele está respondendo pelo que tem que responder. Eu acho que nesse ponto não há equívoco. Ele está envolvido em várias questões, desde, como eu citei, o 8 de janeiro, essa tentativa de interferência nas decisões do governo norte-americano e outros pontos também. Ele tem a que responder. Agora, a maneira como está sendo feito isso, e aí eu não diria que ele está sendo perseguido pela justiça, e sim quase que um duelo pessoal com o ministro Alexandre de Moraes, que sim, está exagerando, tá passando. Não dá para concordar com os atos dele, porque sou contra fulano que está sendo condenado. Então, assim, tem que ser igual. A justiça prevê o equilíbrio, a dosagem das penas. Então, se entende que ele é culpado, aplique as sanções previstas, mas não precisa exagerar por ser tal figura. Tem que ser igual a que faria para outra pessoa envolvida de igual maneira. Porque senão parece que é um punitivismo. Parece que é o punir pelo punir apenas. E aí fica, para quem é favorável ao ex-presidente, ele pode muito bem abraçar a causa de que o Giba está colocando, de uma perseguição. De dizer assim, não, ele é contra, não está nem deixando eu me defender aqui, já está sendo contra e já está querendo me cerciorar minha liberdade, enfim, todos esses argumentos que quem é a favor do time Bolsonaro, vamos botar assim, vai abraçar. A forma que a justiça é feita, não há nada de que o ministro Alexandre de Moraes esteja fazendo em termos de aplicação da lei que seja ilegal. Né, que seja fora da lei ou que seja abusivo da lei. Está sendo correto em relação à aplicação da lei. A questão é que essa aplicação da lei, um juiz, ele não importa a esfera, o juiz ele tem que ser pautado pelo bom senso. E por isso que existe o que é chamado do princípio de razoabilidade e o princípio de equidade. São dois pilares que todo juiz tem que aplicar. E aí me parece que essas ações mais específicas e últimas em relação ao ex-presidente, elas estão passando dessa linha da razoabilidade e da equidade. E é por isso que a minha preocupação em si é porque isso depois pode voltar em contra qualquer tipo de decisão que seja feita. Isso pode, em algum momento, algum outro ministro do Supremo buscar esses argumentos e ir em contra de qualquer decisão, inclusive por isso que eu falei que o ministro Alexandre de Moraes também é vítima. Ele também foi envolvido lá na questão do 8 de janeiro como um dos alvos da chamada Operação Verde-Amarela, aquela lá que eles inventaram. Então, Punhal Verde-Amarelo? Punhal Verde-Amarelo, isso. Então, Mas tu acha que esse fato de Moraes ser um dos alvos dos ataques golpistas seria suficiente ou seria um bom motivo para tirá-lo da relatoria do caso? Não, eu não tenho essa capacidade de analisar isso. Porque aí é muito fácil, né? Qualquer relator que tiver lá que for rígido nas suas decisões, a gente pode incluir ele como os alvos e aí por ser vítima e por ser parte do processo, ele vai ser retirado. Não, e até nesse ponto eu acho tática, que é mais delicado também porque uns mais, outros menos, mas todo o STF foi vítima. Sim. O STF como um todo, como instituição foi atacado. Exato. Então não dá para dizer que algum ministro ali... A diferença é que o Moraes ele tem questões anteriores ao 8 de janeiro, de perseguição por bolsonaristas e da sua família também está sendo implicada. Aquela ideia de que iriam um plano de assassinato incluiria ele. Então, nesse ponto, talvez ele seja mais envolvido. Essa operação Punhal Verde-Amarelo, Alckmin e Lula eram os três alvos de assassinato dessa operação. Então, é claro que ele é vítima direta. A questão é que eu não tenho condição de dizer se ele deveria ser alijado ou não do processo. A questão é que a minha preocupação é que nós temos ministros do Supremo que são mais alinhados ao bolsonarismo e que podem contestar depois, lá na frente de tomada a decisão do Supremo sobre o julgamento ou não a condenação ou não de Bolsonaro, lá na frente buscar esses elementos do envolvimento de Alexandre de Moraes como vítima direta para contestar a decisão.
E aí a gente criar aí um imbróglio jurídico e nesse imbróglio jurídico sempre a pessoa que está sendo alvo, ela é liberada dos autos para enquanto essa decisão é feita ou não. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Lula, que apesar de Lula ter sido julgado em primeira instância, e é mais fácil para o Supremo quebrar uma decisão da primeira instância, se qualquer juiz de primeira instância voltar a colher provas de Lula daquele caso que foi anulado do juiz Sérgio Moro, ele pode voltar a indiciar Lula naqueles casos anteriores, se buscar essas provas. O fato é buscar essas provas. E que nunca não tinham essas provas. Não tinham essas provas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é mais difícil anular uma decisão do Supremo, mas o ministro do Supremo pode fazer isso se ele achar provas que impliquem Alexandre de Moraes como vítima direta e que tinha interesses em punir Jair Bolsonaro. Então, essa atitude que quebra a razoabilidade e a equidade, ela leva a quem pensa a favor de Bolsonaro ou quem pensa a favor de um bom senso essa preocupação. Mais além do que seja a justiça em si, o que eu estou dizendo eu estou pensando numa projeção lá de futuro, porque a gente está falando de Brasil, né, gente? Aqui tudo é possível, aquilo que a gente espera que não aconteça, acontece. Sempre vai ter alguém que vai puxar ali, é o país da burocracia, das interpretações das leis diferentes. Alguém vai puxar alguma coisa de algum lugar e vai dizer, olha, vamos anular tudo aqui porque o Alexandre de Moraes era a peça envolvida. Mas assim, repito, me parece uma espécie de estratégia de bolsonaristas, porque é tipo assim... Eu tô sendo investigado sobre atos antidemocráticos e eu sei que a juíza relatora é a Bruna, que é uma juíza rígida e que não vai pegar leve comigo. Sim, aí eu incluo ela na minha lista de possíveis alvos para que ela saia e passe a fazer parte, de fato, do processo e ser um agente, passe a ser uma das vítimas apontadas. Tudo isso para tirar ela da relatoria do caso. Mas por isso que eu aponto, o Alexandre de Moraes, ele tem um elemento que diferencia, que ele foi ameaçado diretamente, e não como necessariamente ministro do Supremo, mas como presidente do TSE na época, porque ele presidia o Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2022, porque alvos todos os ministros foram, todos foram implicados de alguma maneira a partir do momento em que o STF, enquanto instituição, foi atacado. Então, esse argumento por si só, ele não pode valer. Porque alguém vai ter que julgar, alguém vai ter que ser relator e conduzir esse processo. Talvez o questionamento, e aí isso é questionado desde a época. Se o Moraes deveria ou não ser o relator dos casos das ameaças que ele sofreu. Isso antes de 8 de janeiro. Já era discutido se cabia a ele ser o relator do caso. Inclusive, quando ele era presidente do TSE, ele foi presidente por sorteio. Poderia ter sido qualquer outro, ou seja, não foi... Porque as tretas entre Alexandre de Moraes e o bolsonarismo, elas são anteriores a isso, a ele ser o presidente do TSE. Então, poderia se dizer, se foi colocado ele como presidente do TSE para prejudicar Bolsonaro na eleição de 2022. Não foi assim, então... Eu acho que o sorteio, mas ele não é um sorteio, ele é um sorteio dentro de determinados nomes. Então, na verdade, é mais um rodízio do que um sorteio. Você sabia que seria ele? Antes da eleição de 2022, já se sabia que durante a eleição ele seria o presidente? Sim, já se sabia, mas Mas não por sorteio, acho que é por rodízio. Mas de qualquer forma, era inevitável que fosse ele. Ele não foi colocado ali para prejudicar Bolsonaro. Não, mas já se sabia que seria ele. Sim, já se sabia. Então, eles não podem argumentar de que ele foi colocado a propósito pelo rodízio ou pelo sorteio, chame como quiser, para prejudicar Bolsonaro. Sim, só estou dizendo que é rodízio porque é diferente de sorteio. Sim, mas isso é independente. A palavra ela não é importante aqui. O importante só para não ficar parecendo que é um sorteio, porque não é um sorteio. Eu acho que sorteio é quando é para relatoria de alguns casos, não para presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O conceito em si, que eu acho importante aqui, independente seja a palavra que eu usei, é que bolsonaristas usam o argumento de que Moraes foi colocado no TSE para prejudicar Bolsonaro. A eleição de 2022, o que não é o caso, porque ele não foi colocado ali a propósito pelo Supremo para prejudicar, ele já iria para aquele lugar de qualquer jeito, seja por sorteio, seja por indicação, seja por rodízio, que foi o caso. Seria inevitável que ele fosse aquilo ali. Então, esse argumento de que ele foi ministro do presidente do TSE para prejudicar Bolsonaro, posto pela esquerda, isso não fica de pé. Seu caminho.